psicólogo, escritor, especialista em saúde mental, Alexander Bess, autor de 7 livros, e vai falar sobre uma coisa muito importante que está rolando ainda, estamos na última semana do mês, que é o Setembro Amarelo. Muito bom dia, doutor, tudo bem? Alice, bom dia, querida. Desejo para você um ótimo abraço, todo o pessoal aí da Metropolitana, todo o pessoal da produção do Café com Notícia e todas as pessoas aqui que nos escutam. Muito obrigada. Doutor Alexander, o suicídio ainda é um tema muito controverso e, no entanto, com números alarmantes, né? Sim. O Setembro Amarelo, Marici, é extremamente importante para que as pessoas tenham noção dos seus problemas, porque o suicídio ele pode ser preventivo. Você pode prever, né? Você pode prevenir, aliás, o suicídio, para que essa prevenção possa dar para a pessoa uma qualidade de vida melhor. Aqui no Brasil a gente fala em Setembro Amarelo, nos Estados Unidos a gente fala em Janeiro Branco, né? Agora, a questão do suicídio, Marici, é muito complicada, porque assim, o importante é as pessoas que estão ao redor daquela pessoa que tem a sintomatologia, aquelas pessoas que têm essa tendência suicida, que vem da depressão, estar atento às manifestações não só não verbais, mas principalmente às manifestações verbais também. Aonde quando a pessoa fala que eu quero se matar, eu quero me matar, eu quero me suicidar, eu quero fazer alguma coisa, é aí que entra o pedido de socorro do eventual suicida. E esse pedido de socorro, Marici, tem que ser extremamente levado a sério para que a pessoa possa ser cuidada e a partir da manutenção essa ação suicida possa ser aí totalmente coibida. Isso é muito importante. Esse apoio da família em torno dessa pessoa que realmente está passando por problemas que, embora não sejam físicos, né, ela precisa de ajuda também, né, doutor? Sim, a depressão é uma condição clínica, tá, Marici? Ela é perene ao longo da vida da pessoa. Então, o que a gente faz? Controle e manutenção e controle. Isso é essencial, tá? A depressão é uma doença, tá? É uma patologia clínica, ela é uma patologia não só psicológica, mas psiquiátrica também, ela envolve todo a esfera do componente psíquico-mental. Então, existe depressões. A depressão mais comum é a depressão endógena, que é o transtorno depressivo maior. Essa que é a famosa depressão, né? Famosa entre aspas, onde as pessoas têm que se preocupar mais. Esse tipo de patologia que é o mais letal. Quando você tem uma depressão externa, ela tende a diminuir, que a gente chama de depressão exógena, que é aquela depressão que vem de fora para dentro. E aí, nessa depressão, quando vem de fora para dentro, é quando, na realidade, o que acontece? Acontece ali uma tristeza momentânea, seja a pessoa não ganhou seu emprego, ou não fez alguma coisa que gostaria de fazer, ela pode ficar triste, mas essa depressão em uma semana vai embora. Essa tristeza em uma semana vai embora porque é uma depressão externa e não interna. Quando a gente fala numa depressão interna, qualquer motivo externo piora essa condição já interna que a pessoa tinha. Então aí que a gente tem que estar realmente muito centrado, muito ali alinhado com a sintomatologia da pessoa. Geralmente os homens, a depressão é uma doença mais feminina, tá? Mas quando você tem homens que se suicidam, o suicídio ele é mais chocante, ele é mais brutal, justamente porque ele veio de um homem. Quando o suicídio é um suicídio que veio da mulher, geralmente há uma delicadeza maior, principalmente ela se preocupa com a sua beleza, ela se preocupa com o seu físico mesmo, após aí ter tirado a sua vida. Então as mulheres geralmente se suicidam através de pílulas, ou ingestão de pílulas com álcool, alguma coisa assim nesse sentido. Isso é o mais comum que a gente se vê hoje na depressão. Então, para essas pessoas que já tinham esse tipo de comportamento, o apoio familiar, o apoio dos amigos é essencial. Eu acho que outra dica que a gente pode dar aqui, Marici, é na realidade a gente deixar a cabeça dessa pessoa lotada. Como é que a gente deixa a cabeça dessa pessoa lotada? Enchendo-a de atividades, sejam elas atividades de voluntariado, que é fantástico, que faz uma grandiosidade para a alma muito grande, seja para as mulheres mais idosas, uma aulinha de tricô, uma aulinha de crochê ali, né? A aquisição de um animalzinho dentro da sua casa, cada um tem um animal que quiser. Eu sempre indico o cachorro, que vai ser o mais funcional, sentimentalmente falando, até pelos estudos que mostram. Uhum. Então a pessoa podendo se sentir útil, ela não vai, falando leigamente, ela não vai ter tempo de pensar na depressão, vamos dizer assim. Então ela consegue combater a depressão juntamente com o tratamento, evidentemente, que muitas vezes tem que ser um tratamento ali composto com a psicoterapia
e a medicação prescrita apenas pelo responsável. Ô, doutor, além da depressão, tem outros transtornos também que podem levar ao suicídio, né? Como o transtorno pós-traumático, se não for tratado, né? Olha, o transtorno de estresse pós-traumático, ele é um transtorno que ele não deriva da depressão, ele deriva da ansiedade, tá? Então ele tem uma diferenciação ali. O problema do transtorno, você está falando do transtorno de estresse pós-traumático, ele não leva necessariamente a pessoa a se matar, mas ele leva a pessoa a poder se isolar ou poder mudar o seu caminho. O que a gente está vendo mais hoje, na realidade, Marici, em relação ao transtorno de estresse pós-traumático, é principalmente as pessoas que são assaltadas no seu caminho de casa ou no metrô, infelizmente, que é um ótimo meio de transporte, em toda a funcionalidade, mas a violência em São Paulo está muito grande, né? A hora que ela vai fazer o mesmo caminho, ela tem ali os efeitos do transtorno de estresse pós-traumático, que geralmente é taquicardia, dispneia, que é a falta de ar, e um medo muito grande de rever a situação. Para esses casos, as pessoas mudam o trajeto, né? No caso da depressão, existem realmente outros transtornos que matam, como o transtorno alimentar, por exemplo. Sim. Mas, igual o transtorno depressivo na psicologia ou mesmo na psiquiatria, não tem nenhum outro transtorno mais letal do que o transtorno da depressão. Você tem algumas pessoas que têm transtorno de bipolaridade, né? A bipolaridade nada mais é do que a antiga nomenclatura chamada psicose maníaco-depressiva, que agora muitos autores nos Estados Unidos recuperaram essa terminologia, o maniac depressive, que seria o maníaco depressivo, onde a pessoa tem ali picos de adrenalina, né, adrenalina mental, e ela realmente fica muito excitada e pode cometer ali grandes besteiras na sua vida, como sair do trabalho, terminar um relacionamento, aí abaixa a polaridade da mania e entra a polaridade da depressão. É aí que a pessoa pode se matar também. Então, você tem a depressão pós-parto, que acompanha a mulher um bom tempo ali após a gravidez, você tem a depressão infantil. Quer dizer, todas essas sintomatologias depressivas, ou Marici, elas têm que ser necessariamente acompanhadas, tá? Em relação, claro, em relação ao transtorno de bipolaridade, também precisa uma atenção muito maior por causa dessa oscilação. A oscilação pode ser fatal. Então, tudo isso tem que ser realmente avaliado pelo psiquiatra ou pelo psicólogo ali específico, aonde possa dar uma qualidade e um conforto para a pessoa. A pessoa depressiva, Marici, ela precisa de conforto emocional, conforto sentimental e principalmente aconchego social. Tendo isso, eu posso te garantir que há uma grande probabilidade do suicídio diminuir, né? Agora, se é uma pessoa que não recebe atenção, é uma pessoa que tem o aparelho depressivo e já tem uma tendência ao isolamento, não é uma pessoa de muitos tratos sociais, essa pessoa precisa realmente rever ali o que ela pode mudar, justamente para ela se sentir melhor e para que ela possa se sentir mais útil e não realmente achando que a vida não vale a pena. Doutor, para quem quiser acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, como é que faz? Bom, meu Instagram é Alexander Bez Oficial, eu acho que tem tudo ali. Né? Eu, como sempre, parabenizo você, toda a sua equipe, a Rádio Metropolitana e todos os ouvintes. Eu acho que sempre traz pautas aí importantíssimas aí no Café com Notícia. Muito e obrigada. acho que tudo aquilo que a gente puder falar numa rádio como a sua ou qualquer outra do mesmo nível que possa fazer bem para alguém, acho que nosso trabalho é feito, né? E acho que a gratificação fica ali garantida. Então acho que isso que é importante, falar no rádio essas coisas importantes para que as pessoas possam se sentir melhor e tudo aquilo que a gente puder contribuir, né, Marici, para melhorar a vida de alguém, acho que vale a pena. Muito obrigada, viu, doutor Alexander Bez? Inclusive, semana que vem a gente vai marcar para falar sobre essa nova série aí do serial killer americano, Jeffrey Dahmer, que tá dando o que falar, né, doutor? Vamos falar sobre esse assunto mais para frente? Eu estou à sua disposição, é meu assunto preferido. Tá ótimo. Muito obrigada, Obrigado. Um ótimo dia, uma ótima semana. Marcela Ruda, a gente vai pro intervalo e volta já já. Não sai daí não, que a gente já vem já.